Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Olá, amigo do Museu Esportivo, olá, amiga do Museu Esportivo. Estou aqui hoje para falar sobre um livro que eu adquiri por dica do meu amigo Reginaldo Benedito Dias, historiador, um maringaense, um corintiano, um cara muito ligado ao futebol, a história de Maringá e muito ligado ao futebol brasileiro, futebol internacional. E ele me deu essa dica aqui, Anatomia do Sarriá, Brasil versus Itália, 1982, Piero Trellini, o autor, jornalista italiano, escritor. E eu encarei aqui as 620 páginas e eu comecei já empolgado, até porque essa história de 1982, eu me lembro muito bem, o Brasil perdeu a possibilidade de ir para a semifinal da Copa do Mundo, sendo derrotado pela Itália por 3-2. O mundo todo dizia que o Brasil seria campeão e que passaria facilmente pela Itália. E não foi isso que aconteceu, a Itália acabou se classificando para a semifinal, quando enfrentou a Polônia e depois venceu a Alemanha na final da Copa do Mundo realizada na Espanha. Não tem como, todo mundo sabe que o placar foi 3-2, então não tem spoiler. Agora, o que me chama a atenção nesse livro de Piero Trellini é a capacidade que ele teve de colocar muita informação, muita poesia, e ele conseguiu, por meio de informações obtidas na Itália, no Brasil, no mundo, ele passou para a gente assim, um painel de fatos que a gente não imaginava que existiram, assim, sabe? Para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa ler esse livro, porque eu imaginava que ele faria entrevistas com ex-jogadores brasileiros e ex-jogadores italianos, né, os personagens daquele jogo, com o pessoal da imprensa, mas ele foi muito mais fundo, sabe? Ele conseguiu contar muitas histórias e essas histórias elas foram entrelaçadas e culminaram no dia 5 de julho de 1982, no estádio Sarriá, que já nem existe mais. O Piero Trellini, ele nasceu poucas semanas depois da final entre Brasil e Itália de 1970. E então ele tem hoje, né, 55 anos.
E ele conta aqui na contracapa: vi o Itália e Brasil de 82 com minha família na mesma rua onde viveu Juan Alberto Schiaffino, o herói do Maracanazo. A decisão de 1950 no Maracanã, que o Brasil perdeu para o Uruguai. Schiaffino foi um dos heróis daquele jogo, ele fez o primeiro gol. Os primeiros jornais que guardei na vida foram os que meu pai comprou na manhã seguinte ao jogo, ou seja, no dia 6 de julho. 6 dias depois, comprei meu primeiro jornal, o La Gazzetta dello Sport, jornal italiano, lógico, com a manchete Campeões do Mundo. Desde aquela época tenho pesquisado, recolhido e colecionado tudo o que tem a ver com aqueles dias. Talvez fosse a hora de contar esta história. Esse livro é de 2019, eu tomei conhecimento dele agora. É um livro que faz grande sucesso, não só na Itália, né, que é o país do Piero, mas também no Brasil e também no mundo todo. Para você ter uma ideia, tem aqui a versão, a edição em espanhol, Os Melhores 90 Minutos da História do Futebol Itália-Brasil, 1982, e está aí o Zico com a camisa rasgada e ao lado dele o Gentili, que rasgou a camisa do Zico. E esse lance, até pouco tempo atrás, a mesma capa no do livro, na edição em português e na edição em espanhol. Eu tinha comigo que tinha sido pênalti, mas pelo que o livro comenta, o Bandeirinha já havia assinalado impedimento. Tem outra capa aqui, essa aqui é La Partita, que é em italiano, né? E tá a mesma imagem, né? E lá à frente está o número 9, o Paulo Rossi, o algoz brasileiro que fez os 3 gols contra a seleção brasileira naquela final. Parece que é final, né? Para os italianos, passaram pelo Brasil, agora ninguém nos segura. Foi isso que aconteceu e acabaram campeões. E aqui está o livro, na sua edição em inglês. Piero Trellini, o match, o jogo, The Story of Italy Brasil, 1982. Italy versus Brasil, 1982. A história de Itália e Brasil, 1982, e eu não vou ficar falando inglês, porque eu também não sei inglês, sei muito pouco, macarrônico. Falar sobre o Piero Trellini, nascido em Roma, 1970, jornalista e escritor. Ele publicou textos em diversos veículos, os jornais La Repubblica, La Stampa, Il Sole, 24 Ore, Il Messaggero e Il Manifesto. Em 2019, ele lançou esse livro, né, que, para os brasileiros, Anatomia do Sarriá, sob o título La Partita, em italiano. No ano seguinte, o livro recebeu os prêmios Bancarella Sport, AP, Mastercard, Literatura, Ópera Prima, ganhou o prêmio Ópera Prima e Júria Técnica. Trellini também é autor de Dante, de 2021, e La Fer, de 2022. É um escritor, ele escreve maravilhosamente. É muito bacana a gente acompanhar. E quem, né, segue essa história ao longo dos anos, né, como acontece comigo, desde que o Brasil perdeu aquela Copa de 82, a gente vem buscando informações. E eu não, na época eu até buscava culpados, sabe? Eu ficava achando que o Toninho Cereza foi o culpado, o Valdir Pérez. O Valdir Pérez não achava, não, mas o Cereza, por que passar aquela bola, né, que foi interceptada pelo Paulo Rossi? Mas com o tempo, vendo tudo que o Cerezo fez pelo futebol e o grande craque que ele foi, não vejo assim que um culpado daquela derrota, não. São todos culpados, né? Se ganhasse, todos ganharam. E o que aconteceu foi coisas do futebol. Tem umas imagens aqui, tem a imagem do autor do livro. O cara escreve muito, hein? Nossa, que espetáculo! É o tipo da leitura que você começa e não quer parar, sabe? Você fica assim, falando, nossa, mas como é que tem essa capacidade, né? Daí eu fui pesquisar sobre ele. Ele não parou desde
de 1982, ele não parou de colecionar itens daquela Copa do Mundo, notadamente do jogo do Brasil com a Itália. Então ele foi desenvolvendo assim essa história na visão dele, buscando informações, sabe? Muito interessante, muito legal. Eu recomendo essa leitura para todos os amantes do futebol e até para aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com o futebol, que pouco sabem sobre aquele jogo, né? Aquele jogo histórico, um dos mais importantes da história do futebol mundial. Eu recomendo porque ali tem muita poesia, ali dá para aprender muito sobre elaborar textos, sabe? Você distribuir os capítulos. Eu achei fantástico, achei maravilhoso, sabe? Achei muito legal. Eu leio sempre pouco antes de dormir, né? Eu procuro ler lá meus 15 minutos, às vezes não com muito sono, eu já vou meia hora e às vezes a coisa está tão empolgante que eu acabo indo mais. Mas no final você termina o livro e sabe aquela que você fala assim, mas já terminou, eu gostaria de continuar lendo essa história. Daí você começa a pesquisar mais e tem um fato interessante que ele aborda, ele pega uns detalhes. Primeiro, antes de chegar a falar sobre esse detalhe que eu separei, que eu vou mostrar aqui, ele fez entrevistas com jogadores, não todos os jogadores do Brasil, nem todos os jogadores da Itália, mas sobre cada um ele foi falando. Sobre esses caras aqui, ele falou, ó, sobre Valdir Pérez, sobre Leandro, Oscar, Falcão, Luizinho Júnior, Nocaute Jack, já falecido, Sócrates, já falecido, Toninho Cerezo, Serginho, Zico e Éder. Valdir Pérez, já falecido. Ele fala sobre esses jogadores, ele fala sobre a vida do Valdir Pérez, os títulos que ele conquistou. Ele coloca a importância, a relevância de Valdir Pérez no futebol brasileiro. Foi a única derrota do Valdir Pérez, foi naquele jogo. O Valdir Pérez era titular absoluto, pegava muito, falhou contra a União Soviética no primeiro jogo, depois ele fez grandes jogos. Ele não teve culpa, na minha visão, ele não teve culpa nos 3 gols marcados pelo Paulo Rossi. Ele fala de Leandro, ele conta passagens do Leandro, quando foi cortado, quando pediu para ser cortado junto com o Renato Gaúcho na Copa de 86. Conta a história de Oscar, de Monte Sião, querida Monte Sião, tem a família Labegalini lá. Fala do Luizinho, a vida do Luizinho quando começou no Atlético Mineiro, nos dias de hoje não, estamos falando de 2019. Conta sobre o Júnior, sobre o Canarinho Voa, né? O disco que ele lançou, sobre o quadrado mágico, como é que aconteceu, como é que surgiu esse quadrado mágico na cabeça do Telê, que ele colocou Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates nesse time que encantou o mundo, e Paulo Isidoro acabou sendo substituído, né, sendo substituído pelo Falcão. Paulo Isidoro jogou essa partida, entrou no segundo tempo no lugar do Serginho Chulapa, conta a história do próprio Serginho. Ele busca livrar o Serginho, querendo dizer que ele não foi o culpado da derrota da seleção brasileira. Mesmo o Serginho tendo ido mal, ele teve que se adaptar a uma função diferente. O Serginho teve que fazer escola. Não dá para entrar muito em detalhes aqui sobre o posicionamento do Serginho. Eu, pessoalmente, eu não gostei do futebol do Serginho na Copa de 82. Tinha que ser o Careca, mas o Careca estava machucado. Mas o Roberto Dinamite podia ser o cara também, mas chegou depois, e o Serginho, o Tele já tinha mais confiança nele para aquele sistema de jogo. Fala do Éder Aleixo, a história dele, e depois ele fala dos italianos também. Ele é de uma emoção, ele é de uma sensibilidade para falar dos jogadores brasileiros e falar dos jogadores italianos. Fala de Dino Zolfi, que aos 40 anos se tornou campeão mundial lá na Espanha, Kolovati, que saiu machucado, depois entrou o Bergomi. Fala de Gentili, que na última hora, ele foi escalado para marcar o Zico, e não era para ser o Gentili, era para ser o Kolovati. Fala do Chirea que morreu muito novo, morreu aos 36 anos, o Chirea, e que foi um
um belíssimo jogador, um jogador detentor de títulos lá. Eu fui pesquisar a história do Scirea. Meu Deus, que história maravilhosa. E depois tem o Cabrini, né? Antônio Cabrini, que perdeu o pênalti na final, mas a Itália ganhou, livrou a cara dele. Fala do meio-campo, né? Montado pelo Tardelli que fez aquele gol contra a Alemanha, que deu aquele, saiu berrando, né? E ficou uma foto, ficou histórica essa imagem, né, dele comemorando com aquela boca aberta, aquele berro que ele dá de vitória, de desabafo. E fala de Antonioni, um cara que não teve sorte no futebol, que era um craque de bola, e por aí vai. E tem o Bruno Conte, que era amigo do Falcão na Roma. E eu não estou cometendo spoiler, porque todo mundo já sabe disso. Mas ele comenta detalhadamente sobre esses jogadores, sabe? Ele comenta sobre o Graziani, né? O Graziani, que foi um grande jogador do Torino. O Graziani jogava muita bola, não fez um gol só naquela Copa, mas jogou muito. E ele fala do Paulo Rossi, com detalhes, do Bambino Douro, né? Nascido em 1956, já falecido. Ele conta toda a trágica caminhada de Paulo Rossi até chegar à Copa do Mundo. Paulo Rossi foi para a Copa do Mundo, eu lembro disso. Ele foi totalmente desmoralizado, ele foi sem moral nenhuma. Ele foi para lá, a imprensa italiana caiu de pau no treinador Enzo Bearzot, que ele destina também, o Piero Trellini destina assim, espaços generosos, com toda a justiça, a Enzo Bearzot, que aguentou uma pressão danada da crônica. A crônica italiana toda contra, foi poucos que eram a favor da seleção brasileira, da seleção italiana. E ele conta esse ressurgimento do Paulo Rossi a partir do jogo contra o Brasil. E ele bancou o Paulo Rossi. O Paulo Rossi foi mal nos 3 primeiros jogos, quando a Itália só empatou na primeira fase. Mas o Bearzot tinha com ele que, para dar ritmo de jogo, para que o Paulo Rossi realmente chegasse na fase de jogos decisivos, que não perder, ia para casa, ele deixou o Paulo Rossi, falou, agora você vai jogar o seu jogo. E ele jogou o jogo dele, ele fez 3. Ele fez 3 contra o Brasil, fez 2 contra a Polônia e fez 1 na final contra a Alemanha. Ele ganhou todos os prêmios, melhor do mundo, melhor da Copa, e ele ganhou 3 prêmios em 1982. Ele chegou escorraçado e saiu um herói. A vida do futebol italiano mudou completamente depois daquele jogo. A Itália foi campeã do mundo e o mundo inteiro começou a assistir o futebol italiano porque ficou recheado de craques. Todos os craques do mundo iam para a Itália nos anos 80. O Falcão já estava lá, mas daí foi aquela galera toda do futebol brasileiro, Zico, Júnior, aí foi uma turma, até o Sócrates foi para lá, não jogou nada, absolutamente nada na Fiorentina e voltou para o Brasil. Então foi um divisor de águas, aquela Copa do Mundo para a Itália. E o autor, o Piero Trellini, ele conta sobre a FIFA, toda a preparação, a organização para a Copa do Mundo da Espanha. Eu falo que é fantástico. No Museu Esportivo nós temos mais de 400 títulos, nós temos mais de 400 livros. Desses, boa parte de autores de Maringá, mais de 200 sobre esporte. Muito sobre biografia. Eu adoro biografias. Eu gosto de saber a história dos craques, quando tem livros que são contratados escritores de mão cheia. Gosto muito disso. Tem uns livros que são muito fracos, são muito ruins. Eu não paro de ler, eu vou até o fim, mas eu vou sangrando, eu vou revoltado. Eu falo, por que eu comecei? Mas tem que ir até o fim. Isso é uma coisa, eu acho que deve ser algum toque que eu tenho, alguma obsessão. Não consigo parar de ler, eu quero ir até o fim. Ele pode ter 300, 400, 500 páginas, mas eu vou até o fim. São livros muito ruins que nós temos lá no Museu Esportivo. São livros que dariam
muito boas histórias para ser contadas, mas que chegam na mão de algumas pessoas que não sabem, assim, sabem escrever, tem o domínio da língua, da gramática, tem tudo, mas não tem emoção, não tem tempero. Agora tem alguns livros assim que são maravilhosos, aqueles livros que o Geneton Moraes Neto, me lembro agora, sobre a Copa do Mundo de 1950, que eu fiquei muito fã. Eu sou fã demais da seleção de 1950. Antes a seleção de 70 era maior para mim. Hoje eu consigo equilibrar as duas. E põe a de 82 um pouco abaixo. Por quê? Porque eu vi belas histórias, belas entrevistas, belos depoimentos. É o caso desse livro que eu sugiro a você que adquira, que peça emprestado para mim, que eu te empresto. Se você for amigo do Museu Esportivo, eu empresto para você. Tem algumas fotos daquela época, daquele jogo. Depois eu vou falar de 2 fotógrafos que falam sobre aquela Copa. Aqui está um jogo... só para pegar a ficha técnica primeiro, antes de pegar essas fotos aqui, vou pegar a ficha técnica. É a Copa do Mundo de 82, a segunda fase, Itália 3, Brasil 2. Foi no estádio Sarriá, que não existe mais, lá em Barcelona. O juiz, o israelense Abraham Klein, acho que é assim que fala, Abraham Klein, que tem uma história maravilhosa também, que o Piero vai e conta a história desse árbitro aqui. Nossa, emocionante. Um público de 44 mil pessoas, apenas. Se fosse hoje, daria o dobro num estádio lá de Barcelona, né, no estádio do clube, do clube lá da Espanha. Os gols foram feitos por Paulo Rossi, aos 5 minutos de jogo. Aos 12, Dr. Sócrates empatou, uma jogada brilhante de Zico. Ele foi pela direita e chutou entre a trave e o Dinusoff, 1-1. E aí o Paulo Rossi faz o segundo 2-1 aos 25 do primeiro tempo. Aí começa o sofrimento, né? Aí o sofrimento vai durante toda a primeira etapa. Começa o segundo tempo e o Brasil consegue o gol de empate aos 23 com Paulo Roberto Falcão e aquela jogada inesquecível do Cerezo, que ninguém lembra disso, né? Só lembra que o Cerezo trocou errado. Aquela que ele sai por trás do Falcão, entra pela ponta direita e atrai a marcação suficiente para que o Falcão puxe mais ali na entrada da grande área, na meia-lua da grande área. Ele puxa um pouco para o pé esquerdo e bate no canto direito do Zoff, sem chance para o goleiro. Não teve chance nenhuma. 2-2 e o Brasil explode porque mais 22 minutos, naquela época não tinha acréscimo, tinha 1 minuto, se fosse muito, e o Brasil estaria classificado. E daí, acho que ninguém seguraria, nem Polônia, nem Alemanha, não sei, né, futebol. E o Brasil conseguiria a classificação. Mas o Brasil quis continuar jogando, buscando a vitória, sendo que o empate já bastava. Aí, Paulo Rossi, aos 29 do segundo tempo, ele fez o gol da vitória depois de um escanteio. A bola foi rebatida, depois voltou para o Tardelli, que chutou para gol. E na área pequena, Valdir Pérez ali no gol, na área pequena, do lado direito, Graziani pronto para chutar, do lado esquerdo, Paulo Rossi pronto para chutar, e o Paulo Rossi chutou primeiro, desviando a trajetória da bola no chute do Tardelli, Marco Tardelli. E aí o Júnior, no pé da trave, pedindo impedimento, levantando os braços, que não houve impedimento. A Itália jogou com Zoff, Gentili, Cabrini, Colovati, depois entrou o Bergomi, porque o Colovati se machucou, Conte, Antonioni e Tardelli, depois Marini, Antonioni e Oriali. Depois Conte, jogava pelo lado direito e fazia marcação, ajudava na marcação pelo lado direito, jogada do esquema tático do Beazou, que queria o Conte também recuado, colaborando com o Colovati.
E, detalhe, o Conte, todo mundo fala, ele era o mais brasileiro dos italianos, ele jogava muita bola, ele era muito habilidoso, jogava na Roma junto com o Falcão. E Conte, Rossi e o Graziani. O Brasil jogou com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Éder e Serginho. E depois entrou o Paulo Isidoro, o técnico Tele Santana. Agora, falar das fotos. Tem a foto aqui do gol do empate. Eu não mostrei as fotos do jogo ainda, algumas fotos para ilustrar. Olha o gol do Sócrates aqui. Chiré chegou atrasado, usou, não deu para ele, a bola já está lá no fundo do gol, um belo gol. Aqui é o chute do Falcão, quando está preparando para fazer o tento de empate. O Júnior do lado dele, o Toninho Cerezo lá na direita, o Chireia marcando o Sócrates ali, o Cabrini. O Sócrates está entre o Cabrini e o Chireia. Ali o outro ali, eu não sei se é eu não sei quem que é, não é o Tardelli, é Colovati, não sei. Ou seria o Bruno Conte, não sei, não dá para ver por aqui. Aí o Falcão, aí o Gentili, que marcou o Zico até com uma certa virilidade. Agora, o detalhe que eu fui descobrir do Gentili, que ele durante toda a carreira dele, ele foi expulso uma vez só, e não foi por violência, que ele colocou a mão na bola e já tinha amarelo. Olha só. E aqui está a foto, essa foto que ficou marcada, né? Essa foto do fotógrafo JB Scalco. Logo depois que o Falcão faz o gol do empate, ele sai e vai em direção ao Banco do Brasil. E aí foi possível, né, a televisão filmar bem o Falcão e também o fotógrafo JB Scalco. Esse cara aqui, ó. JB Scalco, que nasceu em 1958 e faleceu muito novo no ano seguinte, em 1983. Ficou eternizado, ficou para a história com essa foto maravilhosa aqui do Paulo Roberto Falcão. Nossa, esse dia não foi fácil. E falando de fotógrafos, tem uma aqui que eu fui pesquisar. Reginaldo Manetti. Ele ganhou o prêmio por causa da foto que ele fez no estádio Sarriá. Ele nasceu em 1934 e vive em Tupã, no estado de São Paulo. O Reginaldo Manetti é um dos fotógrafos mais importantes do Brasil. Não só pelas fotos que ele fez no futebol, mas como fez da política, fez do Brasil, né? Da vida brasileira. Então, ele fez... Pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro fotógrafo que fotografou o Rei Pelé em campo. Foi o primeiro. Ele tem umas fotos assim sensacionais. Por exemplo, ele tem uma foto quando o Mirandinha contra o América de Rio Preto, em 1974, os mais antigos se lembram, no momento exato da dividida que o Mirandinha está quebrando a perna, ele fez essa foto. Ele tem uma capacidade de fotografar no momento certo, de estar ali. E em 1982, logo depois que o Brasil acabou de ser derrotado ali, ele fotografando e tal, ele viu na arquibancada um garoto com a camisa do Brasil. Esse garoto, ele tinha, na época, seus 10 anos, o menino José Carlos Vilela Rabelo Júnior. Hoje ele tem 53 anos. E ele trabalhava no Jornal da Tarde, o Reginaldo Manetti, e ele viu esse menino chorando na arquibancada. Ele foi que fez a foto. E ele mandou a foto para o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde, ele encerrou as atividades em 2012, pertencia ao grupo Estadão. E mandou para a redação. E era preciso, no dia 6 de julho, um dia após,
os jornais tinham que retratar a tristeza brasileira. E eles, com muitas dúvidas, a revista Placar, por exemplo, veio Que Pena Brasil, e veio uma tarja negra, assim, e a foto pela metade do jogo, e mais uma tarja negra, quer dizer, um fundo preto. E todos tentaram, de alguma forma, refletir o pensamento, o sentimento de tristeza do povo brasileiro. E na redação do Jornal da Tarde, eles receberam essa foto do Reginaldo Manente, e aí foi a hora, né, do editor, né, do editor-chefe, do cara que comanda tudo, e falar assim, alguns falam uma coisa, outros tal, aí mandaram a foto, eles falaram, não, vamos colocar essa foto total, ela completa, tomando conta da capa do Jornal da Tarde. E aqui está a foto que todo mundo conhece no Jornal da Tarde. Barcelona, 5 de julho de 1982, do estado de São Paulo, né? E essa edição de 6 de julho de 1982. Essa capa, ela teve tanta repercussão que o fotógrafo acabou recebendo o prêmio ESSO, o maior prêmio, né, da imprensa, né, dos fotógrafos do Brasil. Ele recebeu esse prêmio ESSO. E ele ficou mais conhecido ainda, e no final das contas, o menino, ele acabou encontrando o Paulo Rossi anos depois, sabe? Fizeram fotos juntos, e ficou para a história essa foto. E o autor, o Piero Trellini, desse livro aqui, Anatomia do Sarriá, ele conta em detalhes tudo isso, sabe? Então, são informações que eu já tinha e que foram expandidas, né? Foram amplificadas para que eu pudesse saber mais dessa história e poder comentar com os amigos, conversar aqui no canal do Museu Esportivo e também no dia a dia, né? Conversando com os amigos, quando as pessoas vêm falar de 82, ainda tem muitas histórias mal contadas, sabe? Coisas que ficaram aí, viraram pura fofoca, que realmente não existiu determinado assunto, e acabam de tanta gente falar, acaba se tornando uma verdade. E quando vem um cara de fora, né, um italiano, e ele vem e joga luz sobre um acontecimento histórico do futebol mundial, em especial do futebol brasileiro, a gente fica feliz, porque essas informações acabam trazendo realidade a um fato, a um acontecimento. Então, foi muito bacana ter lido esse livro e poder estar aqui falando com os amigos. Tem uma foto aqui de 2022 tem uma foto aqui antes de eu mostrar o Reginaldo. Ele foi o autor dessa foto também. Ele gosta de fotos de choro, de emoção. Essa foto aqui foi tirada, deixa eu ver, 17 de junho de 1960. Eu não esqueço a data do campeonato mundial que o Brasil conquistou no Chile, do bicampeonato, porque foi no dia do meu aniversário, dia 17 de junho de 62. E aqui está o Amarildo, logo depois que o Brasil sagrava-se bicampeão mundial, que Amarildo, o possesso, que substituiu maravilhosamente o Rei Pelé, aqui ele está aqui comemorando, está todo emocionado, e o Reginaldo estava lá fazendo essa foto. Olha que história maravilhosa. E ele morando em Tupã, e está aqui uma foto quando ele foi, em 2022, quando ele foi homenageado pela academia lá de Tupã. E o detalhe, na cadeira tem um quadro do menino Zé Carlos chorando em Sarriá, a foto que ele fez em 1982, no dia 5 de julho. É muito legal, né? Como as histórias se entrelaçam, né? A gente consegue buscar as informações que a gente tem da memória, as informações que a gente obtém pesquisando, e aí vem um livro maravilhoso desse, 600 e... Deixa eu ver quantas páginas aqui exatamente. São 600... Não é 600, não é 500. Eu falei 600? É 509 páginas. 509 páginas desse livro maravilhoso.
É isso aí. Fico por aqui e vou pedir para você que está me assistindo aqui, para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós temos lá mais de 1000 vídeos contando a história do futebol maringaense, paranaense, brasileiro, mundial, e contando outras histórias também que às vezes não tem muito a ver com futebol, tem a ver com a vida. E nós estamos no Instagram também, Museu Esportivo de Maringá. Estamos no Facebook, Museu Esportivo de Maringá, página e grupo. Se inscreve lá e acompanha a gente também no nosso site, museuesportivo.com.br. Valeu! Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.